Quando tudo parecer perdido, é porque algo está sendo revelado. E se eu te dissesse que os momentos em que sua vida parece estar em ruínas, podem ser exatamente o cenário em que algo grandioso está prestes a acontecer? É estranho, eu sei. Porque quando tudo cai, quando as orações não têm resposta, quando o futuro parece apagado, o instinto humano é acreditar. Acabou. Não tem mais saída. Não tem mais propósito. É o fim. Mas e se não for o fim? E se aquilo que você chama de tragédia for, na verdade, um portal? E se esse silêncio que tanto incomoda estiver carregado de uma voz que só pode ser ouvida na escuridão? E se o vazio que você sente for o espaço exato que Deus escolheu para plantar algo eterno? C.S. Lewis, um dos maiores pensadores do cristianismo moderno, dizia que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E talvez seja isso, talvez seja no colapso que ele mais fala, não para destruir, mas para revelar. Revelar quem realmente somos, revelar o que realmente importa, revelar que o fim aparente pode ser apenas o início de uma nova história. Esta não é uma reflexão para corações anestesiados. É para quem sangra, é para quem já enterrou os sonhos, já chorou sozinho, já pensou em desistir. Porque só quem conhece o peso do vale pode compreender a grandeza da revelação que nasce nele. E é essa jornada que você vai percorrer agora, capítulo após capítulo, mergulhando na lógica paradoxal da vida, onde perda pode ser ganho, silêncio pode ser resposta, caos pode ser revelação e dor pode ser o caminho para algo eterno. Por isso, não desligue, não se afaste, porque talvez a frase que você mais precisa ouvir esteja exatamente aqui, escondida entre estas linhas. E talvez o que parecia ser o fim da sua história seja apenas o começo do capítulo mais importante da sua vida. Capítulo 1. O ponto em que tudo desmorona. Há momentos em que a vida parece se fechar como uma porta diante de nós. A perda de um sonho, o silêncio após uma oração, a sensação de que tudo aquilo em que confiávamos se desmoronou. É nesse instante que o coração humano se vê diante de um vazio que parece insuportável. Nada faz sentido, nada parece ter saída. A primeira reação é concluir que tudo terminou. Mas e se for justamente nesse ponto, quando tudo parece perdido, que a maior revelação da vida acontece? C.S. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus. E talvez essa seja a chave para entender esses momentos de colapso. Quando tudo o que sustentava a nossa segurança se desmancha, aquilo que estava escondido vem à tona. O que parecia apenas tragédia pode, na verdade, ser o espaço necessário para enxergar o que antes estava encoberto. Não é que a dor seja desejável, mas ela se torna reveladora. Ela expõe nossas falsas certezas, rompe nossas ilusões e abre os olhos para verdades que só podem ser vistas quando todas as luzes ao redor se apagam. O paradoxo é profundo. O instante em que nos sentimos mais derrotados é também o instante em que algo novo começa a nascer. Assim como a semente precisa se partir para liberar a vida escondida dentro dela, o ser humano, ao se quebrar, descobre que não estava vazio, mas carregava em si uma promessa que só a dor poderia revelar. Lewis chamava isso de um despertar doloroso, mas necessário. Porque, segundo ele, o ser humano não se volta para o eterno enquanto não percebe que o temporário não pode sustentá-lo. E aqui está o ponto que transforma a perspectiva. O que chamamos de perda pode ser apenas revelação. O silêncio pode estar dizendo algo. O vazio pode estar preparando um novo espaço. O colapso pode estar nos reconstruindo de uma maneira que ainda não conseguimos enxergar. O aparente fim pode ser apenas a introdução de um novo capítulo que ainda não foi revelado. Essa lógica, que parece dura demais para ser aceita,
é a lógica que nos liberta de viver aprisionados pelo medo da perda. Lewis experimentou isso na própria vida. Depois da morte de sua esposa, descreveu a sensação de viver em um mundo onde todas as portas estavam trancadas. Mas com o tempo, descobriu que aquela experiência, embora dolorosa, lhe deu uma visão mais clara da fé, da fragilidade humana e da necessidade absoluta de esperança. O que parecia apenas tragédia revelou-se como transformação. Ele não encontrou todas as respostas, mas encontrou algo maior, a certeza de que a dor não tem a última palavra. Essa é a mensagem que precisamos ouvir quando tudo parece perdido. Não se trata de minimizar o peso da dor, nem de fingir que o sofrimento não machuca. É o início de uma revelação que pode transformar completamente a forma como vemos a vida. Aquilo que parecia derrota pode ser a semente da vitória. O que parecia silêncio pode ser a preparação para uma resposta. O que parecia vazio pode ser o espaço exato em que o eterno decide se manifestar. E é nesse ponto, nesse lugar onde tudo desmorona, que algo começa a ser revelado. Ele machuca, ele pesa, ele fere, mas também revela. Ele revela quem somos sem máscaras, revela o que realmente importa, revela a diferença entre o que é passageiro e o que é eterno. Ele nos coloca diante da verdade nua e crua de que a vida não se resume ao que vemos, mas aponta para algo que vai além. Por isso, quando tudo parecer perdido, não é o fim. É o momento em que a alma está sendo convidada a enxergar de outra maneira. Não porque a dor em si tenha poder, mas porque ela nos obriga a abrir os olhos para o que sempre esteve ali, esperando o momento certo para ser visto. Essa é a essência da mensagem. Quando tudo parecer perdido, é porque algo está sendo revelado. Capítulo 2. O aparente fim que esconde um começo. O ser humano tem uma tendência natural de interpretar rupturas como finais. Quando algo que sustentava nossa existência se desfaz, sentimos como se não houvesse mais estrada à frente. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, a morte de alguém que amamos, uma doença inesperada, a falência de um projeto pelo qual demos a vida inteira. Tudo isso carrega a sensação de colapso. E nesse colapso surge a pergunta que atravessa séculos. E agora, o que resta? C.S. Lewis entendia esse sentimento profundamente. Ele mesmo experimentou momentos em que o chão parecia desaparecer sob seus pés. Em seus escritos, ele descreve esse aparente fim como uma experiência de escuridão total, onde a mente busca respostas e só encontra silêncio. É como se o mundo inteiro estivesse apontando para a palavra perda e nada mais pudesse ser visto além disso. Mas Lewis insistia em dizer que esse é apenas o início de algo maior. A percepção de fim para ele era o prelúdio da revelação. A experiência do aparente fim é universal. Todos nós, em algum momento, passamos por situações que parecem decretar o término da esperança. Há dias em que a vida parece sem direção, em que nenhuma oração encontra eco, em que a fé parece se dissolver diante da realidade dura. São nesses instantes que a dor grita mais alto. Mas é também aí que a revelação começa a se insinuar, porque quando tudo aquilo em que nos apoiávamos desmorona, somos obrigados a enxergar o que está além daquilo que é visível. Lewis dizia que é justamente nesse ponto, quando parece que nada resta, que as verdades mais profundas começam a aparecer. O aparente fim é, na verdade, um desmascaramento. Ele retira de nós os apoios frágeis que chamávamos de certezas. Ele mostra que muitas vezes construímos nossa vida sobre coisas que não têm consistência para sustentar o peso da existência. O colapso, então, não é apenas destruição, mas também revelação. Ele revela onde estavam nossas ilusões, nossas falsas seguranças, nossos falsos deuses.
Esse aparente fim pode ser comparado ao momento em que a noite cai de forma abrupta. No início, tudo é desorientação. Não vemos nada, não sabemos para onde ir. Mas aos poucos, os olhos se acostumam e começamos a enxergar coisas que não eram visíveis à luz do dia. Assim é o colapso. Ele força nossos olhos espirituais a perceberem o invisível. Ele nos ensina que a perda, por mais dolorosa que seja, pode abrir espaço para uma visão mais ampla, mais real, mais duradoura. A chave está em não confundir o aparente fim com o fim real. A história mostra que grandes revelações nasceram de aparentes derrotas. O próprio Lewis lembrava disso ao refletir sobre o cristianismo. A cruz, que parecia o maior fim, revelou-se como o maior começo. Essa lógica se repete na vida de cada pessoa. O que parece morte pode ser semente. O que parece vazio pode ser campo fértil. O que parece silêncio pode ser o momento em que uma nova palavra está sendo escrita. Por isso, o aparente fim é um convite. Um convite a olhar para além daquilo que é imediato. Um convite a perceber que, por trás do colapso, pode estar escondida a maior revelação da nossa vida. Não significa que a dor desaparece, mas significa que ela deixa de ser apenas dor para se tornar também abertura. E nessa abertura, algo novo começa a nascer. Lewis nos lembra de que nunca devemos interpretar o aparente fim como o último capítulo, porque é justamente nesse ponto de quebra, nesse espaço onde tudo parece perdido, que a revelação mais profunda começa a se desenhar. E quem tem coragem de atravessar esse vale descobre que o fim não era fim, mas o início de algo que só poderia ser visto na escuridão. Capítulo 3. O silêncio que fala mais alto que palavras. Quando tudo parece perdido, um dos aspectos mais dolorosos é o silêncio. É como se não houvesse resposta, como se o céu estivesse fechado e nossas palavras se perdessem no vazio. Esse silêncio é sufocante. Ele incomoda porque o ser humano deseja explicações, deseja sinais, deseja ouvir algo que devolva o sentido ao caos. Mas C.S. Lewis acreditava que esse silêncio não é vazio absoluto. Pelo contrário, ele é revelador. Em Uma Dor Observada, escrito após a morte de sua esposa, Lewis descreve esse silêncio como a experiência de bater na porta de Deus e ouvir apenas o som do ferrolho sendo girado do outro lado. A sensação era de abandono, de desamparo, de estar sozinho em meio à dor. Porém, ao amadurecer sua reflexão, ele percebeu que esse silêncio não significava ausência, significava a presença de outra forma, uma presença que não se manifesta em palavras, mas em profundidade. O silêncio tem a capacidade de revelar o que o barulho encobre. Quando a vida está cheia de distrações, dificilmente ouvimos a voz que fala dentro de nós. O silêncio, embora doloroso, retira tudo o que é acessório e deixa apenas o essencial. Ele nos obriga a ouvir o que sempre esteve ali, mas que não queríamos encarar. Ele revela quem realmente somos quando todas as máscaras caem, quando todos os aplausos cessam, quando não há mais ruído para nos distrair. Lewis acreditava que esse silêncio era um teste de confiança. Se Deus falasse sempre de forma audível, nossa fé seria apenas dependência de sinais. Mas quando Ele silencia, somos convidados a confiar não no que sentimos, mas no que sabemos ser verdadeiro. Esse silêncio, portanto, não é ausência cruel, mas exercício de fé. Ele nos mostra até que ponto estamos dispostos a confiar quando nada parece confirmar nossa esperança. O silêncio também revela algo sobre Deus. Ele não se apressa em explicar, porque sabe que certas respostas não poderiam ser compreendidas. Ele nos deixa atravessar o vazio porque sabe que é ali que crescemos.
Lewis comparava esse processo ao de um pai que, mesmo em silêncio, continua ao lado do filho que está aprendendo a caminhar. O pai não grita a cada passo, não segura o tempo todo, mas permanece perto. O silêncio, então, não é distância, mas confiança de que podemos avançar. Esse aparente silêncio, que no início parece crueldade, transforma-se em revelação quando olhamos para trás. Descobrimos que, mesmo sem ouvir nada, estávamos sendo moldados. Descobrimos que no vazio aprendemos a buscar de forma mais profunda, a esperar de forma mais paciente, a confiar de forma mais sólida. O silêncio, que parecia nos destruir, na verdade estava nos reconstruindo. Há algo grandioso nesse paradoxo. Quando tudo parecia perdido porque Deus estava em silêncio, era justamente o silêncio que revelava algo maior. Ele revelava que nossa fé não pode se sustentar apenas em respostas imediatas, mas precisa estar enraizada na convicção de que Deus é real, mesmo quando não sentimos sua voz. Esse é o tipo de fé que resiste ao caos, porque não depende de circunstâncias, mas de convicção. Por isso, o silêncio que parecia abandono se transforma em revelação. Ele mostra que não estamos sozinhos, mesmo quando não sentimos. Ele mostra que a fé é mais forte que o desespero. Ele mostra que, atrás da ausência aparente, há uma presença invisível que nunca nos deixa. O silêncio, portanto, não é vazio. Ele é o espaço onde a revelação começa a nascer. Capítulo 4. A semente que precisa se partir. Quando pensamos em dor, o que desejamos é nos livrar dela o mais rápido possível. Ela incomoda, ela sufoca, ela nos coloca contra a parede de nossa própria fragilidade. Porém, C.S. Lewis enxergava a dor não apenas como um inimigo, mas como uma porta. Uma porta dolorosa, mas inevitável, que nos conduz a camadas da vida que permanecem escondidas enquanto tudo está bem. Para ele, a dor tinha o poder de revelar. Ela era, de certa forma, a abertura para o invisível. Lewis dizia que Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, mas grita na dor. E ao chamar a dor de megafone, ele estava mostrando que, nos momentos em que tudo parece perdido, é justamente quando começamos a ouvir verdades que ignorávamos. A dor, ao arrancar de nós a ilusão de controle, nos coloca diante da realidade crua da existência. Ela revela a finitude, a dependência, a fragilidade. E é nesse choque que as maiores revelações espirituais podem acontecer. O sofrimento tem um papel de escavar a alma. Ele retira as camadas superficiais que construímos para nos proteger, os papéis sociais, as máscaras, as seguranças artificiais. Quando essas camadas caem, sobra apenas o essencial. É nesse ponto que enxergamos coisas que antes estavam invisíveis. A dor revela quem somos de verdade, o que realmente valorizamos, em quem realmente confiamos. Ela nos obriga a encarar a realidade que escondíamos até de nós mesmos. Essa revelação não é agradável, mas é necessária. Sem dor, muitas vezes permanecemos vivendo na superfície, sem nunca tocar na profundidade da vida. O sofrimento nos força a mergulhar em águas mais fundas, onde encontramos verdades que jamais seriam percebidas na leveza da rotina. Lewis sabia disso porque viveu. Ao perder sua esposa, ele foi arrancado de um mundo de teorias e certezas para mergulhar em um abismo de dor real. E foi nesse abismo que ele descobriu que o sofrimento não era apenas destruição, mas também revelação. A dor também revela a diferença entre o que é passageiro e o que é eterno. Quando tudo está bem, costumamos colocar nossa confiança em coisas frágeis: dinheiro, status, pessoas, sonhos.
Mas quando a dor chega e essas coisas desmoronam, descobrimos que nada disso consegue sustentar a alma. É nesse vazio que o invisível se revela. Descobrimos que precisamos de algo maior, algo que não desmorone. Esse algo é o eterno, é o transcendente, é aquilo que não depende das circunstâncias. Lewis acreditava que a dor é uma espécie de chamado para olhar para além do imediato. Ela não é fim em si mesma, mas instrumento que abre os olhos para dimensões que antes estavam encobertas. Ao atravessá-la, percebemos que a vida não se limita ao que vemos, mas aponta para algo que vai além. Nesse sentido, a dor é paradoxalmente reveladora. Ela nos tira tudo o que é temporário para nos mostrar o que é permanente. E aqui está o ponto central. Quando tudo parece perdido, é porque a dor está revelando algo que jamais seria visto de outro modo. É como a noite que, ao apagar as luzes do dia, nos permite enxergar estrelas que sempre estiveram lá, mas estavam escondidas. A dor é a noite que revela a beleza do invisível. E essa revelação pode mudar tudo, porque redefine nossa visão de vida, de fé e de nós mesmos. Capítulo 5. O luto que se transforma em revelação. É fácil falar sobre esperança quando a dor ainda não tocou o íntimo da alma. É simples escrever sobre fé quando o coração não está em pedaços. Mas quando a realidade do sofrimento invade a vida, quando aquilo que mais amamos é arrancado de nós, as palavras já não soam como teoria. Elas se tornam um grito ou um silêncio. E foi exatamente isso que aconteceu com C.S. Lewis quando perdeu sua esposa Joy, vítima de câncer. Dessa experiência nasceu um dos livros mais intensos que ele escreveu, chamado Uma Dor Observada. Nesse livro, Lewis não aparece como o professor brilhante de Oxford, nem como o escritor seguro de mero cristianismo. Ele aparece como um homem quebrado, quase em desespero, tentando encontrar sentido em meio à escuridão. Ele descreve o luto como a sensação de ter todas as portas do mundo fechadas, como se cada oração fosse rejeitada, como se Deus tivesse se escondido atrás de uma parede de silêncio. Era a dor na sua forma mais crua, sem filtro, sem respostas fáceis. A honestidade de Lewis nesse livro é o que o torna tão revelador. Ele não tenta disfarçar sua revolta, não tenta parecer forte, não esconde as lágrimas. Pelo contrário, mostra como a fé também pode ser atravessada por dúvidas, como a alma pode oscilar entre esperança e desespero. Para ele, esse processo não era sinal de fraqueza, mas de humanidade. E era justamente nessa humanidade que algo profundo estava sendo revelado. À medida que o tempo passava, Lewis percebeu que a dor, por mais devastadora que fosse, estava lhe ensinando algo que jamais teria aprendido de outro modo. Ele descobriu que o amor verdadeiro não desaparece com a morte, mas se transforma em uma chama que continua a aquecer a memória e a moldar a vida. Descobriu também que a fé não é um escudo contra a dor, mas a força para atravessá-la. E que Deus, mesmo em silêncio, não estava ausente, mas presente de uma forma que só poderia ser reconhecida após o choque inicial. O que Lewis viveu em Uma Dor Observada é a prova de que quando tudo parece perdido, algo está sendo revelado. No auge da sua dor, ele descobriu que a perda pode expor camadas da alma que estavam escondidas. A ausência de Joy não destruiu sua fé, mas a purificou. Ele deixou de acreditar em um Deus moldado pelas suas expectativas e passou a confiar em um Deus que estava além de seu entendimento. A revelação foi dura, mas foi real. A dor não era o fim, era o caminho para uma compreensão mais profunda. Esse encontro com a perda mostra que até mesmo os pensadores mais brilhantes, quando atravessam o sofrimento, se tornam aprendizes. Lewis, que havia defendido a fé com tanta eloquência, agora precisava experimentá-la na sua forma mais difícil. E foi nesse contraste que seu testemunho se tornou ainda mais poderoso, porque não falava mais apenas de teorias, mas de vida.
não escrevia apenas como filósofo, mas como alguém que sentiu na pele o que significa perder tudo. E talvez seja isso que torna sua reflexão tão atual. Todos nós, em algum momento, enfrentamos perdas que parecem insuportáveis. Mas assim como Lewis, podemos descobrir que essas perdas não são apenas finais, mas também revelações. Elas nos mostram que há algo além da dor, algo que pode ser visto apenas quando passamos pelo vale. É nesse ponto que entendemos, quando tudo parece perdido, é porque algo maior está sendo revelado. Capítulo 6. A escuridão que revela o invisível. O caos tem a estranha habilidade de arrancar as fachadas da vida. Quando tudo está em ordem, seguimos nossas rotinas como se o sentido já estivesse garantido. Mas basta que o chão se rompa, que a dor nos alcance para que toda a ilusão de controle desapareça. É no caos que a alma é forçada a fazer perguntas que nunca ousou enfrentar. Quem eu sou, o que realmente importa, o que permanece quando tudo mais se desfaz. É nesse cenário, aparentemente de destruição, que algo essencial começa a ser revelado. C.S. Lewis entendia o caos não apenas como ausência de ordem, mas como espaço de revelação. Ele dizia que Deus aproveita esses momentos para expor o que está escondido. É no caos que a vida mostra seu verdadeiro peso. É ali que se revelam os propósitos que não podem ser sustentados por circunstâncias passageiras, mas apenas por convicções eternas. O que antes parecia essencial, de repente, se mostra pequeno, e aquilo que negligenciávamos se revela como central. O caos reorganiza a alma. No caos, somos levados a descobrir nosso verdadeiro propósito. Enquanto vivemos na superfície, acreditamos que nosso propósito é acumular, conquistar, ser reconhecido. Mas quando tudo isso cai por terra, surge a pergunta que realmente importa. Qual é o sentido de continuar existindo quando não restou nada do que eu possuía? E a resposta não vem das coisas que perdemos, mas daquilo que nunca pode ser tirado de nós. Lewis acreditava que o propósito humano está enraizado em algo que vai além do tempo, em algo que aponta para a eternidade. O caos também revela nossa identidade. Muitas vezes confundimos quem somos com o que fazemos ou possuímos. Mas basta que essas coisas nos sejam retiradas para percebermos que não eram nossa essência. Perder não significa deixar de ser. E é justamente na perda que a identidade mais profunda emerge. É no caos que entendemos que somos mais do que papéis sociais, mais do que conquistas, mais do que aplausos. Somos seres que carregam dentro de si uma centelha que não pode ser apagada. Além disso, o caos nos confronta com a eternidade. Lewis via nisso um dos maiores paradoxos da existência humana. Quanto mais nos apegamos às coisas passageiras, mais cedo elas nos escapam. Mas quanto mais nos abrimos ao eterno, mais descobrimos que nada realmente se perde. No caos, quando tudo aquilo que julgávamos permanente se dissolve, percebemos que existe uma dimensão que não pode ser tocada pelas circunstâncias. É nessa dimensão que repousa a esperança. O que parecia apenas destruição, então, se transforma em revelação. O caos não é apenas a perda do que tínhamos, mas a oportunidade de enxergar o que sempre esteve ali, esperando ser visto. Ele nos ensina que não controlamos o mundo, mas podemos descobrir o sentido de existir além do controle. Ele mostra que não somos definidos pelo que conquistamos, mas pelo que permanece em nós quando tudo é retirado. Ele nos lembra que não fomos feitos apenas para este tempo, mas para algo maior, algo eterno. Por isso, quando o caos invade a vida e tudo parece perdido, devemos lembrar que talvez seja nesse momento que a revelação mais profunda esteja acontecendo. O caos nos arranca das ilusões e nos entrega as verdades que sustentam a alma. Ele nos mostra propósito, identidade e eternidade.
Ele nos convida a olhar para além da dor e enxergar que aquilo que parecia fim pode, na verdade, ser o despertar de uma visão que só nasce em meio ao colapso. Capítulo 7. A dor que depura a fé. Depois que o caos desmorona tudo ao nosso redor, resta a sensação de vazio. É como se estivéssemos diante de ruínas, sem saber por onde começar novamente. Mas é justamente nesse cenário de cinzas que uma força discreta começa a surgir: a esperança. Ela não chega como um clarão imediato, mas como uma chama pequena que insiste em não se apagar. E é essa chama que aos poucos reconstrói a alma e revela que o fim não é fim, mas o início de algo maior. C.S. Lewis via a esperança não como uma simples emoção positiva, mas como uma certeza que aponta para além do visível. Para ele, a esperança é o fio que liga o presente ao eterno, o lembrete de que a dor não tem a palavra final. A esperança nasce quando entendemos que as perdas não foram apenas destruição, mas revelação. Elas abriram espaço para uma visão mais ampla, que não depende mais do imediato, mas de algo que transcende o tempo e a morte. Essa reconstrução não acontece de forma instantânea. O coração humano resiste, tenta voltar ao passado, tenta recuperar aquilo que foi perdido. Mas gradualmente a esperança ensina a olhar para frente. Ela mostra que, mesmo que o que tínhamos não volte, existe algo novo que pode nascer. E esse novo não é apenas substituição, mas transformação. Lewis acreditava que a esperança é o dom de perceber que a história da vida não termina no capítulo da dor, mas continua em direção a uma realidade que não pode ser destruída. No processo de reconstrução, a esperança nos revela que somos mais fortes do que pensávamos. Não porque temos controle, mas porque descobrimos que existe uma força sustentando nossa fragilidade. Essa força, invisível aos olhos, é a que nos permite levantar depois de quedas, sorrir depois de lágrimas, acreditar depois de desilusões. É nesse ponto que a esperança se mostra não como um luxo, mas como uma necessidade vital. Sem ela, o ser humano se entrega ao desespero. Com ela, encontra sentido mesmo em meio às ruínas. Lewis descrevia a esperança como um tipo de nostalgia pelo que ainda não vimos, um desejo íntimo de algo maior que a vida terrena. Ele chamava isso de alegria, uma espécie de saudade do eterno. Essa esperança nos reconecta com a ideia de que fomos feitos para mais do que o imediato, para mais do que a dor presente. E é justamente isso que a torna tão poderosa. Ela revela que existe um futuro além do sofrimento, uma promessa que se cumpre não apenas no tempo, mas na eternidade. Quando reconstruímos a esperança, descobrimos que aquilo que parecia perdido pode se tornar semente de algo novo. A dor que antes nos esmagava agora se transforma em testemunho, em aprendizado, em fonte de compaixão para com outros que sofrem. A esperança reorganiza o caos e nos ensina a ver a vida com novos olhos. O que parecia ruína se torna solo fértil para uma vida mais profunda, mais consciente, mais conectada com o eterno. É por isso que, quando tudo parece perdido, não devemos temer, porque no fundo, talvez seja nesse momento que a esperança está sendo revelada. Uma esperança que não depende de circunstâncias, mas que nasce justamente quando elas falham. Uma esperança que aponta para o eterno e nos lembra que, por trás do fim aparente, existe sempre um recomeço invisível. Capítulo 8. O paradoxo da perda como ganho. Há algo desconcertante na forma como o sofrimento atua na vida humana. Ele chega sem pedir licença, desmonta nossos planos, arranca de nós aquilo que mais amamos, e diante dele, tudo em nós grita por alívio imediato. Queremos que a dor passe, que o peso se vá, que a normalidade retorne. Mas é exatamente nesse espaço de perda que um paradoxo profundo se revela.
aquilo que parece destruição pode, na verdade, ser o lugar de maior revelação. C.S. Lewis afirmava que existe um tipo de ganho que só nasce no terreno da perda. Ele sabia, por experiência própria, que o sofrimento tem a habilidade de nos conduzir a territórios da alma que jamais visitaríamos voluntariamente. A dor retira o que é supérfluo e nos deixa apenas com o essencial. E é nesse essencial que descobrimos riquezas que não podem ser roubadas, porque não pertencem ao mundo das circunstâncias, mas ao da eternidade. O paradoxo da perda como ganho não significa negar a dor, muito menos romantizá-la. Lewis nunca diminuiu o peso de suas próprias lágrimas. Pelo contrário, ele reconhecia que o sofrimento era devastador. Mas ao atravessá-lo, percebia que algo novo estava sendo revelado. Descobria que quando tudo parecia perdido, o que na verdade estava acontecendo era um desvelar de verdades mais profundas. A perda não apagava a vida, mas iluminava aquilo que realmente importa nela. Esse paradoxo pode ser visto na própria lógica da cruz. Para os olhos humanos, a morte de Cristo parecia o maior fracasso, a maior derrota. Mas, na realidade, foi ali que a maior vitória foi conquistada. Lewis enxergava esse padrão repetido em diversas situações da vida. A derrota aparente, o colapso, o silêncio, tudo isso pode esconder um propósito invisível. A perda, então, torna-se o palco em que Deus revela algo que jamais seria visto de outra maneira. O sofrimento também tem a capacidade de revelar nossa verdadeira fonte de segurança. Quando tudo vai bem, é fácil acreditar que somos fortes, autossuficientes, invencíveis. Mas basta uma perda profunda para percebermos que estávamos apoiados em pilares frágeis. A revelação acontece quando entendemos que nossa vida precisa estar fundamentada em algo mais sólido do que circunstâncias passageiras. Nesse momento, o sofrimento nos conduz àquilo que é eterno, aquilo que não pode ser abalado. Lewis descrevia a dor como um professor severo, mas eficaz. Ele não suavizava o processo, porque sabia que a severidade era justamente o que tornava o aprendizado possível. No meio do sofrimento, percebemos que o mundo não gira ao nosso redor, que o tempo é limitado, que as pessoas são frágeis, que nós mesmos somos pó. Mas, ao mesmo tempo, é nessa percepção que surge a grande revelação. Somos chamados a algo além do pó, a uma realidade maior que o tempo, a uma vida que não termina na morte. Esse paradoxo transforma a forma como olhamos para o sofrimento. Em vez de vê-lo apenas como um ladrão, podemos vê-lo também como um revelador. Ele não apenas tira, ele também mostra. Ele nos mostra quem somos, em quem confiamos, o que realmente valorizamos. Ele nos mostra que, mesmo em meio à perda, algo pode ser ganho. E esse ganho não é superficial, não é passageiro, mas profundo e eterno. Por isso, quando tudo parece perdido, devemos nos lembrar de que o sofrimento pode esconder uma revelação. Uma revelação que não seria possível sem a perda, mas que, uma vez descoberta, transforma completamente a forma como enxergamos a vida. Porque o paradoxo da dor é esse. No terreno da perda pode nascer o maior dos ganhos. Capítulo 9. A fé que desperta na noite escura. Um dos maiores enigmas da fé é o silêncio de Deus. Quando tudo parece perdido, quando clamamos por respostas e o céu permanece mudo, a sensação que invade o coração é de abandono. Parece que Ele não nos ouve, que nos deixou sozinhos no vale. Esse silêncio incomoda porque desafia nossa lógica. Esperamos palavras, sinais, intervenções imediatas, mas o silêncio se estende e isso nos confunde. No entanto, C.S. Lewis acreditava que o silêncio de Deus não é ausência. É uma linguagem diferente. Uma forma de comunicação que não se explica com frases, mas se experimenta com profundidade.
Em sua experiência de dor, Lewis descreveu o silêncio divino como uma porta trancada. Ele sentia que batia, mas não havia resposta. Mas, ao amadurecer sua reflexão, começou a perceber que esse silêncio não era um vazio cruel. Era, na verdade, uma presença que se manifestava de maneira invisível. Um pai não precisa falar o tempo todo para estar ao lado do filho. Às vezes, o simples fato de permanecer em silêncio é sinal de confiança, de que o filho pode caminhar mesmo sem instruções constantes. Esse silêncio tem uma função reveladora. Ele nos obriga a olhar para dentro, a buscar não apenas respostas imediatas, mas sentido mais profundo. Quando Deus silencia, somos forçados a confrontar nossa própria fé. A pergunta que surge não é mais, ele está aqui, mas eu confio mesmo sem ouvir nada. E é nessa pergunta que a fé deixa de ser apenas teoria e se torna experiência. O silêncio, portanto, não enfraquece a fé, mas a purifica. Lewis entendia que se Deus respondesse sempre de forma audível, nossa fé seria apenas dependência de sinais. Mas o silêncio nos coloca diante de uma escolha: continuar confiando ou desistir. E é nesse ponto que a revelação acontece. Descobrimos que a fé não se apoia no que sentimos, mas no que sabemos ser verdadeiro. Descobrimos que a presença de Deus pode ser real mesmo quando não é perceptível. Descobrimos que o silêncio não é ausência, mas forma de nos ensinar a confiar de maneira mais profunda. Esse silêncio também tem o poder de nos transformar. Ele nos obriga a amadurecer, a aprender a viver sem respostas imediatas. Ele nos mostra que nem tudo precisa ser explicado para ser real. Às vezes, a ausência de explicações é o que nos conduz a uma experiência mais autêntica. Lewis percebia que o silêncio de Deus nos liberta da dependência do visível e nos abre para o invisível. Ele tira de nós a necessidade de controlar e nos ensina a descansar, mesmo sem entender. Talvez por isso, tantos que atravessaram dores profundas testemunham que, olhando para trás, descobriram que nunca estiveram sozinhos, mesmo quando não ouviram nada. Perceberam que o silêncio foi, na verdade, o espaço onde a revelação aconteceu. Foi no silêncio que a fé se tornou real, que a esperança renasceu, que a presença de Deus foi sentida de uma forma que palavras não poderiam traduzir. O silêncio, portanto, não deve ser interpretado como ausência, mas como linguagem. Uma linguagem que não se explica, mas que transforma. Uma linguagem que não dá respostas fáceis, mas que molda a alma. Uma linguagem que revela que quando tudo parece perdido e Deus permanece em silêncio, talvez seja porque Ele está nos ensinando algo que só pode ser aprendido dessa maneira: confiar no invisível. Capítulo 10. A alegria inesperada em meio à dor. A fé que nasce apenas daquilo que vemos é frágil. A confiança que se apoia somente em respostas imediatas ou em milagres visíveis não resiste ao primeiro vento contrário. C.S. Lewis compreendia que a verdadeira fé não se constrói sobre o chão das circunstâncias, mas sobre um fundamento invisível, sólido, eterno. É justamente quando tudo parece perdido, quando os apoios desmoronam e as certezas humanas falham, que a verdadeira fé desperta. Esse despertar não é suave nem confortável. Ele acontece em meio ao choque da perda, na sensação de vazio, na luta interna entre acreditar e desistir. Lewis descrevia esse processo como um renascimento forçado. A dor quebra a fé superficial, aquela que confia apenas enquanto as coisas estão bem, e abre espaço para uma fé purificada. Essa fé não depende mais de garantias externas, mas nasce da convicção de que Deus é real, mesmo quando não sentimos nada. A verdadeira fé se revela quando conseguimos dizer, no meio do caos: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo saída, mas continuo. Eu não sinto nada, mas sei que Ele está aqui. É nesse ponto que a fé se torna mais profunda do que as emoções. Não é mais uma crença de conveniência,
mas uma confiança que permanece mesmo diante do silêncio, da ausência aparente, da dor esmagadora. Lewis percebia que esse tipo de fé não pode ser fabricado pela vontade humana. Ele nasce exatamente do confronto com a perda. É como se a dor removesse as ilusões que sustentavam uma confiança frágil, revelando um alicerce mais verdadeiro. O sofrimento, paradoxalmente, se torna o terreno fértil onde a fé genuína floresce. Não porque a dor seja boa, mas porque ela nos conduz a uma realidade que não pode ser destruída. Esse despertar da fé também redefine a forma como vemos Deus. Em vez de um ser que deve atender nossas expectativas, ele se revela como aquele que é maior do que nossos planos. A fé deixa de ser um contrato de trocas e passa a ser um relacionamento de confiança. É como a confiança de uma criança que segura a mão do pai mesmo no escuro, sem precisar ver para saber que está segura. Essa é a essência da fé que Lewis tanto buscava, uma confiança além das circunstâncias. É importante perceber que essa fé não elimina as dúvidas. Pelo contrário, ela cresce junto com elas. Lewis nunca tentou esconder suas incertezas, mas entendia que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, e sim a escolha de continuar apesar delas. O despertar da fé não significa que tudo se torna claro, mas que aprendemos a caminhar mesmo na escuridão. É uma confiança que se fortalece no contraste, que se mostra viva exatamente quando tudo ao redor parece morto. No fundo, essa é a fé que sustenta a alma quando nada mais consegue. Uma fé que não depende de garantias visíveis, mas se ancora no invisível. Uma fé que não precisa de explicações imediatas, porque já descobriu que a vida é maior do que as respostas fáceis. Essa é a fé que desperta quando tudo parece perdido. E é também a revelação que transforma o caos em caminho. Porque a verdadeira fé nasce não no dia ensolarado, mas na noite escura. E quando ela desperta, nos mostra que, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na perda, ainda podemos confiar. Esse é o segredo. Quando tudo parece perdido, é porque a fé verdadeira está finalmente despertando dentro de nós. Capítulo 11. A transformação que nasce das feridas. Existe algo profundamente desconcertante na forma como a vida se manifesta no meio da dor. À primeira vista, sofrimento e alegria parecem realidades opostas, irreconciliáveis. Como poderia alguém sentir felicidade quando o coração está dilacerado? Como seria possível encontrar luz quando tudo ao redor é sombra? No entanto, C.S. Lewis defendia que há uma alegria que não depende das circunstâncias e que, paradoxalmente, pode ser descoberta justamente no meio da dor. Lewis falava dessa alegria não como um mero estado de euforia ou prazer passageiro, mas como algo que ele descreveu ao longo da vida como um indício do eterno. Uma espécie de saudade de algo que nunca experimentamos plenamente, mas que ao mesmo tempo reconhecemos como verdadeiro. Essa alegria não é a negação da dor, nem sua anestesia. Ela é uma presença discreta que se revela em meio ao sofrimento, como um sussurro que nos lembra que a vida é maior do que aquilo que estamos vivendo no momento. Quando a dor invade a alma, aquilo que é superficial se quebra. As distrações perdem força, os prazeres triviais perdem valor. E é justamente nesse vazio que a alegria mais profunda pode aparecer. Não uma alegria ruidosa, mas silenciosa. Não uma alegria de conquistas, mas de descobertas. A descoberta de que ainda existe sentido, mesmo quando nada faz sentido. A descoberta de que a vida é sustentada por algo invisível, mas real. Lewis experimentou isso de forma intensa após a morte de sua esposa. No auge do luto, ele confessava que sentia como se tivesse perdido tudo. Mas com o passar do tempo, percebeu que, no meio dessa dor, havia lampejos de algo que não se apagava. Ele começou a identificar
que havia uma espécie de alegria que resistia, uma alegria que não negava as lágrimas, mas que coexistia com elas. Era como se a dor tivesse aberto espaço para uma percepção mais profunda do que realmente significa viver. Essa alegria em meio à dor se torna uma revelação. Ela mostra que a felicidade que buscamos nas coisas externas é frágil, sempre sujeita a perdas. Mas existe uma felicidade que nasce dentro e que não pode ser destruída nem mesmo pelo sofrimento. É essa alegria que nos lembra de que fomos feitos para algo maior, que a dor é real, mas não definitiva, que a vida pode ser dura, mas não é apenas dura. Existe beleza escondida até mesmo no vale das lágrimas. O paradoxo da alegria em meio à dor é que ela não substitui o sofrimento, mas o acompanha. Ela não apaga as perdas, mas as ilumina com uma nova perspectiva. Lewis dizia que essa alegria era como uma faísca do divino, um indício de que nossa existência tem raízes no eterno. Ela não é fabricada pela mente, mas descoberta pela alma, e por isso é mais duradoura do que qualquer prazer passageiro. Essa alegria é, em última análise, um presente. Ela não pode ser conquistada por esforço próprio, mas se revela quando nos abrimos ao mistério da vida. É como se, no momento em que tudo parece perdido, Deus nos desse uma amostra do que nunca se perde. E essa amostra muda tudo, porque nos faz perceber que mesmo chorando, ainda podemos sorrir. Mesmo sofrendo, ainda podemos agradecer. Mesmo em meio à escuridão, ainda podemos vislumbrar a luz. Por isso, o paradoxo da alegria em meio à dor é tão transformador. Ele revela que a vida não é apenas tragédia, mas também graça, que a perda não é apenas fim, mas também revelação, e que a dor, por mais intensa que seja, não é capaz de apagar a centelha da alegria que aponta para algo maior. Essa é a alegria que Lewis descobriu e que todos nós podemos descobrir quando tudo parecer perdido. Capítulo 12. O testemunho que se torna legado. Há dores que não apenas nos atingem, mas nos moldam. Sofrimentos que não passam deixando as coisas como estavam, mas que nos transformam de tal maneira que, ao olhar para trás, já não conseguimos reconhecer quem éramos antes. É como se a dor tivesse atravessado o coração e, ao invés de deixá-lo apenas ferido, tivesse também redesenhado sua forma. C.S. Lewis enxergava nisso uma das maiores revelações da vida. O sofrimento, por mais devastador que seja, pode se tornar o instrumento de uma transformação interior que nada mais seria capaz de realizar. Essa transformação não é automática, nem inevitável. A dor pode tanto endurecer como amolecer, tanto fechar como abrir. Mas quando nos permitimos atravessá-la com a pergunta certa, o que está sendo revelado aqui? Ela deixa de ser apenas um peso e se torna um mestre. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E ao despertar, ela não apenas tira o sono, mas também abre os olhos. O primeiro movimento dessa transformação acontece quando percebemos que nossas prioridades precisam ser revistas. O que antes parecia central perde espaço e aquilo que estava esquecido ganha nova relevância. A dor reorganiza o coração, revelando que muito do que defendíamos com tanta força era apenas ilusão. Ela nos mostra que não somos tão fortes quanto imaginávamos, mas também que existe dentro de nós uma resiliência que não conhecíamos. É nesse contraste que o caráter é moldado. Lewis compreendia que esse processo não é confortável, mas é necessário. O sofrimento quebra as máscaras, desfaz os falsos apoios e nos expõe a nós mesmos. E embora isso seja doloroso, é também libertador, porque é nesse lugar de vulnerabilidade que descobrimos quem realmente somos. A dor revela não apenas nossas fraquezas, mas também nossa capacidade de recomeçar, nossa coragem escondida,
Nossa fé que se torna mais real quando tudo ao redor desmorona. Essa transformação interior também nos torna mais humanos. O sofrimento, ao nos tocar, desperta em nós uma compaixão que talvez jamais teríamos sem ele. Lewis observava que a dor cria pontes invisíveis entre pessoas. Quem sofreu aprende a reconhecer a dor no olhar do outro. E essa sensibilidade gera um tipo de empatia que não pode ser ensinada em livros, apenas vivida na pele. É por isso que muitos que passaram pelas maiores perdas se tornam os que mais conseguem consolar. Mas, acima de tudo, essa transformação nos aproxima do eterno. Quando atravessamos o sofrimento e permitimos que ele nos molde, descobrimos que a vida não pode ser resumida às circunstâncias. A dor nos empurra para além do imediato, para além do que é palpável. Ela nos faz levantar os olhos e perceber que há algo maior sustentando tudo. E é nesse ponto que a transformação se completa. Já não somos mais os mesmos, porque agora carregamos dentro de nós a consciência de que não fomos feitos apenas para este mundo passageiro. Lewis entendia que a dor não é um acidente na jornada da alma, mas parte do processo de nos refazer. Ela não apenas nos marca, mas nos molda. E embora no início tudo pareça perda, aos poucos percebemos que o que nasceu dessa experiência é mais profundo do que tudo o que tínhamos antes. Porque no fim, a maior revelação da dor não é que somos frágeis, mas que podemos ser refeitos. Capítulo 13. A promessa do eterno em meio ao fim. Quando tudo parece perdido, a sensação mais comum é a de que a esperança se apagou. O coração cansado conclui que não há mais futuro, que não existe saída, que as trevas terão a última palavra. Mas, paradoxalmente, é exatamente nesse ponto de escuridão que a esperança pode renascer de forma mais forte e verdadeira. C.S. Lewis sabia que a esperança não é um otimismo superficial, nem um auto-engano para suportar o sofrimento. Para ele, esperança era uma antecipação do eterno, um olhar que ultrapassa os limites da dor e enxerga algo que não pode ser destruído. Lewis defendia que a esperança não nasce de circunstâncias favoráveis, mas da capacidade de ver além delas. Quando perdemos algo valioso, o instinto é acreditar que tudo acabou. Mas ao atravessar a dor, descobrimos que existe um núcleo da vida que permanece intacto. O sofrimento pode roubar bens, relacionamentos, sonhos, até a saúde, mas não pode tocar no que é eterno. É nesse ponto que a esperança renasce, quando percebemos que existe algo dentro de nós que não está sujeito ao caos das circunstâncias. Essa esperança não se manifesta como um grito de vitória imediata, mas como uma chama discreta que insiste em não apagar. Ela pode começar como um sussurro. Você ainda está vivo, ainda há algo a ser descoberto, ainda há um propósito além da dor. Essa centelha é suficiente para reacender a alma. Lewis comparava essa esperança a uma janela aberta em um quarto escuro. A escuridão continua lá, mas agora há uma fenda por onde entra a luz. O renascimento da esperança também nos ensina a olhar para a vida de outra forma. Antes, ela podia estar apoiada em coisas frágeis, como a estabilidade financeira, os planos bem estruturados ou mesmo relacionamentos que julgávamos inabaláveis. Mas, ao atravessar a perda, descobrimos que esses apoios não são capazes de sustentar a alma. A verdadeira esperança não se apoia no que pode ser perdido, mas no que não pode ser destruído. É uma esperança que aponta para além desta vida, para uma realidade maior, onde aquilo que foi ferido será restaurado. Lewis via essa esperança como uma bússola espiritual. Ela não elimina a dor, mas dá direção em meio a ela. Quando tudo parece perdido, é a esperança que nos faz dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Ela não promete atalhos,
mas garante que existe um destino. E essa certeza transforma o desespero em perseverança. A esperança, portanto, não é apenas uma emoção, mas uma força que nos move. Essa esperança também é revelação. Ela mostra que não fomos feitos apenas para este mundo passageiro. Ela aponta para uma alegria que nenhuma perda pode apagar. Ela nos lembra de que a morte não é o fim, mas uma porta. Lewis entendia que a esperança era, em última análise, o maior presente que nasce da dor. Porque quando tudo se perde, ela nos mostra aquilo que nunca será perdido. Capítulo 14. O legado da dor compartilhada. Toda dor que atravessamos nos marca, mas algumas não apenas nos transformam, elas também se tornam sementes para outros. O sofrimento não vivido em vão gera um testemunho capaz de iluminar caminhos que não são só nossos. C.S. Lewis entendia isso profundamente. Ele sabia que as feridas carregam um peso, mas também carregam uma mensagem. E quando tudo parece perdido, muitas vezes é porque aquilo que estamos vivendo não se destina apenas a nós, mas também àqueles que um dia vão se alimentar do que descobrimos no meio da dor. Lewis não falava de um testemunho superficial, daqueles que apenas tentam maquiar a dor com frases prontas. Pelo contrário, ele expunha suas dúvidas, suas revoltas, seus silêncios. E exatamente por essa autenticidade, sua vida continua ecoando até hoje. Sua honestidade diante do sofrimento criou um legado. Ele mostrou que a fé não precisa de máscaras, que é possível crer mesmo sem entender, que a dor não anula Deus, mas nos abre a novas formas de compreendê-lo. Esse é o tipo de testemunho que nasce do lugar mais profundo, porque não vem da teoria, mas da experiência. Quando alguém atravessa perdas e encontra no meio delas revelações que transformam a alma, essa descoberta não se encerra em si mesma. Ela se torna ponte. Outros podem atravessar por ela. É como se a dor que parecia ser destruição virasse estrada para que outros encontrassem consolo, força e sentido. Lewis observava que a literatura, a filosofia e a espiritualidade são mais impactantes quando nascem de corações feridos. Porque apenas quem desceu aos vales mais escuros pode falar com autoridade sobre a possibilidade da luz. Esse testemunho tem uma força particular. Ele transmite esperança sem prometer atalhos. Ele não diz que a dor é fácil, mas diz que é possível atravessá-la. Ele não finge que a perda não existe, mas mostra que mesmo diante dela, a vida não acabou. E essa honestidade é o que mais toca os corações. Porque todos, em algum momento, experimentam a sensação de estar perdidos. E ouvir de alguém que já passou por isso e encontrou revelação é como encontrar uma tocha acesa no meio da noite. Lewis transformou sua dor em palavras que continuam despertando pessoas em diferentes partes do mundo. E cada um de nós também carrega esse potencial. Quando a revelação chega em meio ao sofrimento, temos a escolha de guardá-la apenas para nós ou de compartilhá-la como legado. Ao fazer isso, a dor deixa de ser apenas uma ferida e se torna um testemunho vivo que inspira, consola e fortalece outros. Capítulo 15. A revelação que muda tudo. Há momentos na vida em que tudo parece terminar. O emprego acaba, a relação se desfaz, a saúde declina, os planos cuidadosamente construídos se desmoronam em um instante. A sensação é de que não há nada além do colapso, de que o fim chegou de forma irreversível. Mas C.S. Lewis nos lembra que aquilo que chamamos de fim, muitas vezes, é apenas a moldura de uma promessa maior. O que parece ser destruição, na verdade, pode ser a preparação para enxergarmos o eterno com novos olhos. Lewis via esse paradoxo com clareza. Enquanto o mundo insiste em nos convencer de que tudo o que temos está aqui, nas coisas que podemos segurar e acumular, a dor e a perda quebram essa ilusão. Quando tudo parece perdido,
Somos forçados a olhar para além do que é imediato. E nesse olhar, começamos a perceber que existe algo maior sustentando a vida. Algo que não pode ser destruído pelo tempo, pela morte ou pela tragédia. Essa é a promessa que o sofrimento revela, a existência do eterno. Chegamos então ao ponto mais profundo dessa jornada. Depois de atravessar a dor, o silêncio, a sensação de abandono e até mesmo a aparente derrota, percebemos algo que muda completamente a forma como olhamos para a vida. O que parecia perda era, na verdade, revelação. Essa é a chave que C.S. Lewis tantas vezes destacou em seus escritos. O sofrimento, por mais devastador, é também uma porta. Uma porta que conduz não apenas a um novo modo de viver, mas a uma nova forma de enxergar o que é essencial. Por isso, não se trata apenas de suportar a perda, mas de compreendê-la como revelação. Não se trata apenas de sobreviver à dor, mas de permitir que ela nos transforme e nos conduza a um lugar mais profundo. O que parecia derrota revela-se como preparação. O que parecia fim revela-se como início. O que parecia vazio revela-se como plenitude. Essa é a grande mensagem que ecoa. Não tema quando tudo parecer perdido, porque justamente nesse ponto, quando as luzes humanas se apagam, uma luz maior se acende. E essa luz mostra que não estamos sozinhos, que a vida não se limita às circunstâncias e que há sempre algo sendo revelado. Que essa reflexão seja não apenas um consolo, mas também um chamado para olhar além da dor, para enxergar a promessa escondida na perda, para abraçar a revelação que surge onde menos esperamos. Porque no fim, a maior descoberta é essa. Nunca estamos diante de um fim absoluto, mas sempre diante de uma revelação.